Olá, boa noite. Muito bem-vindos ao nosso curso de grego, a nossa quarta aula. Atrasamos aí 2 minutos, mas como não somos britânicos, né? Nada grave, né? Vamos começar com a oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo e a proteção da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Eis to onoma tu patros, kai tu vuiu, kai tu ragiu, pneumatos. Amém. Hoje eu vou, inclusive, colocar no quadro aqui, a princípio, para a gente decorar em nome do Pai, no grego, embora neste nível, estágio que nós estamos da língua grega, a gente não vai entender todas as estruturas gramaticais do em nome do Pai, mas daqui a algumas aulas nós já vamos entender. Mas não importa. O que importa é que a gente, por enquanto, memorize, porque isso ajuda muito. A gente tem uma mania, né? Nós que fomos infectados dessa pedagogia moderna, de que não se deve decorar, não se deve memorizar as coisas. Isso é um erro muito grande, porque os grandes gênios da humanidade foram educados na base da memorização, né? Então, só a gente lembrar, né, que Shakespeare, Dante Alighieri, enfim, Albert Einstein, nenhum deles foi educado pela pedagogia moderna, né? E chegaram onde chegaram. Então, uma coisa que eu queria também deixar aqui, dizer aqui no início do nosso curso, a respeito da metodologia que a gente está adotando aqui, aos poucos. Não sei se vocês já perceberam que nós estamos, aos poucos, introduzindo já algumas palavras que são importantes para a gente enriquecer o nosso vocabulário. De propósito, estou colocando palavras mais fáceis, que têm um correspondente direto na língua portuguesa, mas, de vez ou outra, eu também coloco uma que não tem um correspondente tão óbvio assim. Para quê? Para que a gente vá enriquecendo o nosso vocabulário. E que estratégia é essa, né? Essa estratégia, na verdade, da metodologia utilizada nas escolas que a igreja tinha na época da patrística. Como é que se ensinava uma criança, né, no início da cristandade? Primeiro, se ensinava o alfabeto, como nós estamos fazendo aqui, e por razões óbvias, né? Depois, o ensino era todo baseado nas Sagradas Escrituras. Então, a criança, depois que ela aprendia o alfabeto, ela ia começar a aprender nomes de pessoas. Geralmente se dava a genealogia de Jesus, que está no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Então, Abraão, como é que se escreve, né? Judá, José, e por aí vai. Então, a criança aprendia primeiro as letras, depois aprendia a escrever palavras, e depois ia aprendendo a escrever versículos das Sagradas Escrituras. O conjunto, os textos básicos eram o Novo Testamento e os Salmos. A igreja sempre tratou os Salmos como o conjunto de livros mais importantes do Antigo Testamento. Então era assim, a criança ia memorizando os versículos dos Provérbios também, do livro dos Provérbios também, dos Salmos mesmo, e assim aprendendo a escrever e ao mesmo tempo memorizando as Sagradas Escrituras, né? Isso nós já estamos fazendo aqui aos poucos, não sei se vocês já notaram, mas já coloquei na aula passada alguns versículos. Hoje vamos colocar mais alguns, e a gente vai aprendendo assim, né, segundo a sabedoria da Santa Madre Igreja. Muito bem, então já está chegando o pessoal aí, saúdo o pessoal que entrou aí, e o resto da turma aqui também. Saúde, boa noite para vocês. Vamos começar a aula, que nós temos muito conteúdo para passar. E, só um detalhe. Eu deixei no final da primeira aula, da aula inaugural, aula de histórica, algumas indicações bibliográficas, né, para o pessoal. É claro que nós estamos dando todo o material, em princípio, nós estamos confeccionando a apostila,
Mas, quem se dispuser, quem tiver dinheiro sobrando aí, para comprar material e tudo, então, fica aí a dica. Essa gramática é muito boa, tá? Procurem aí na internet. E estou passando a indicação dessa pequena apostila aqui, tá? Do Cláudio Vianney Mazzoni, tá? Professor do Seminário Dominicano em São Paulo, enfim, ó, mestre em exegese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e tal. E é um material bastante resumido, como vocês podem ver, mas que ele abarca pelo menos 80% do curso. A ideia nossa aqui, nesse curso, é fazer com que vocês saibam tudo que está aqui e mais um pouco, né, se Deus quiser. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, e hoje a gente vai continuar no assunto da morfologia nominal, mas a gente vai também introduzir assunto novo. Nós podemos dizer que esta aula de hoje, a aula passada e as próximas, são parte de um mesmo conjunto de aulas sobre morfologia nominal, né? Nós vimos na aula passada os casos, nós entendemos o que é cada caso, mas hoje nós vamos aprofundar o caso nominativo, tá? E já vou também nós vamos abordar o conceito de declinação, tá? Que também é importante para completar a nossa noção de flexão nominal. Então, se der tempo, eu queria introduzir os verbos também, alguma coisa já de morfologia verbal, para a gente não ficar apenas na parte dos nomes e não tratar nada de verbos. Isso dificulta um pouco a gente ler orações completas, né, frases completas. Então, a gente vai introduzindo um pouquinho de verbo aos poucos, um pouquinho de verbo a cada aula, e aí a gente, de forma anestésica, né, a gente vai chegar no final do curso aqui já sabendo bastante. Então, vamos lá. Vocês têm a apostila aí, não tem? Sim. Isso. Então, a apostila referente à aula 4, né? Que o pessoal aí de casa, do curso online, na turma online, se não tem ainda, se não recebeu, escreva para a nossa equipe, tá? Deixe aí um recado na página do Facebook, porque é de fundamental importância. Nós estamos baseados aqui na apostila que estamos produzindo, quer dizer, a nossa aula é 1 hora de aula, ela exige essa complementação do texto, tá? Para a gente aprofundar algumas noções. Bom, então, hoje nós vamos aqui aprofundar a noção de caso nominativo, tá? Deixa eu me posicionar aqui de uma forma que a gente fuja dessa mancha de luz aqui no quadro. Vamos ver se a gente consegue, talvez puxando essa mesa para cá. Aí. O caso nominativo, né? Olha, na apostila a gente vê que a língua portuguesa tem 11 funções sintáticas, correto? São essas 11 funções que eu coloquei aí na apostila. A gente vai ver que, sob certo ponto de vista, a língua grega, como a língua latina, elas são mais fáceis em termos de estrutura gramatical. Como assim? Pelo menos elas são mais lógicas. Isso não é que são exatamente mais fáceis, mas são mais lógicas da gente trabalhar. Porque, no caso do grego, como eu falei para vocês, nós temos 4 casos, tá? Que vão resolver para a gente qualquer parada. Enquanto nós temos 11 funções sintáticas na língua portuguesa. A gente tem que saber o que é uma adjunta nominal, um predicativo do sujeito, né, uma adjunta adverbial e por aí vai. Com 4 casos, em grego a gente mata o problema. E é claro que, portanto, esses 4 casos eles têm que se desdobrar para cumprir mais de uma função sintática do que corresponde na língua portuguesa, né? É o caso, por exemplo, do caso nominativo, que eu li essa definição na aula passada, mas vou repetir aqui para vocês. O caso nominativo é o caso do sujeito e de tudo que tem a ver com ele. Portanto, é o caso do sujeito, do adjunto adnominal do sujeito, do predicativo do sujeito e do aposto do sujeito.
Perfeito? Isso é o caso nominativo. Vou dar aqui exemplo para que fique mais claro, para que não fique apenas uma coisa conceitual e abstrata. Vamos lá. O professor é jovem. Tá? O professor é jovem. Morfologicamente falando, essa palavra professor é o quê? Aqui, sintaticamente, ele é o núcleo do sujeito, né? Na morfologia, a gente chama isso de substantivo, né? Jovem é um adjetivo, tá? Mas, sintaticamente, jovem aqui é um predicativo do sujeito, tá? E o artigo, estamos falando morfologicamente. Sintaticamente, ele é o adjunto adnominal, tá? Essas três palavrinhas aqui, da minha frase, todas as três estão nós em grego, em latim, chamamos de caso nominativo. Tá? Isso é o nominativo. Esse está no nominativo, esse também, esse também. Por quê? Porque o nominativo é o caso do sujeito. Do sujeito professor, do adjunto adnominal do sujeito, ou professor, o artigo definido, e o predicativo do sujeito, jovem. Tá? E ainda tem um quarto caso, ainda tem uma quarta situação, que também está dentro do que nós chamamos de nominativo, que é o aposto. Né? Quando eu digo, por exemplo, sei lá, Michel Temer, o presidente da República, publicou no Diário Oficial da União, sei lá o que. Então, Michel Temer, o presidente da República, esse o presidente da República é um aposto. Eu estou explicando, dando o cargo, o título, quem é, enfim. Né? Pode ser um aposto explicativo, um aposto restritivo, tem alguns tipos, algumas classificações aí para... Mas é um aposto. Aposto é esse título ou, enfim, outra caracterização que se coloca. Então, um exemplo aqui de aposto para a gente tirar aqui da Sagrada Escritura, né? Opa. Vamos lá ver se a gente consegue decifrar isso aqui. Que letra é essa? Pi. Pi. Alfa. Y. Lambda. Ômicron. Perfeito. Muito bem. Paulos. Né? Então, um pouco, eu teria que fazer mais forte aqui, pessoal. E agora? O que está aqui? Alfa. Pi. Alfa. Não. Deixa eu fazer maior, porque senão vai... É bem em cima da mancha aqui de luz. Melhorou? Melhorou. Apesar de que meu signo aqui está meio exagerado, meio escalafobético. Mas... Alfa, Pi, Ômicron, Sigma, Tau, Ômicron, Lambda, Ômicron, Sigma. Isso aí. Como se lê? Apóstolos. O apóstolos, né? Eu aceito as duas. Eu aceito as duas ortoépias. Aqui nós temos Iota. Eta. Não, desculpem aqui. É o sigma, tá? Sigma, Ômicron, Y. Jesus. Tá? Aqui é um X? Não, é o Ki. Perfeito. Aqui é um P? Não, é o O. Iota. Sigma. Tau. Y. Perfeito. Vocês estão afiados. Portanto, se lê Cristo. Muito bem. Então, Paulos
apóstolos e Jesus Cristo. Isso aqui, pessoal, é a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Tá? Então, vocês já são capazes de ler o Novo Testamento no original. Tá? Isso aqui é um caso de apóstolo, tá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tarará, tarará, saúda a comunidade, tal. Isso é um apóstolo. Tá? Muito oposto na Sagrada Escritura. Sim. Nas cartas de São Paulo tem muitos apóstolos, né? Tem, enfim, Romanos, ele começa com, né? Vários, Coríntios, Filipenses e tudo, né? Ele vai desejando a paz, né? Enfim. Tá claro? Então isso aqui é um apóstolo. Então isso aqui é a quarta situação que compreende o conjunto do nosso caso nominativo. O adjunto denomina do sujeito, o próprio sujeito, é claro, o predicativo do sujeito, né? E o aposto do sujeito. Predicativo do sujeito é uma noção, enfim, que vocês podem recuperar aí na gramática, mas basicamente é essa caracterização, isso aqui é um verbo de ligação, né? Que qualifica isso aqui e tal. Tá? Perfeito? Deixa eu apagar aqui e vou ficar com essa outra parte do quadro aqui, senão vai... Bom. Vou ficar mais para cá. Eu poderia aqui também agregar, mas para que vocês tenham noção, né? Vamos ver para cá. Tá? Aqui, no caso, estou falando de mim mesmo, né? Que sou belo e jovem. Isso aqui, pessoal, é um adjetivo, tá? Como jovem também é um adjetivo. Agora, sintaticamente, isso aqui continua sendo o nosso predicativo do sujeito, né? Jovem, aqui o verbo de ligação, mas eu acrescentei aqui um adjunto adnominal do sujeito. Tá? Eu falei para vocês que o nominativo, anotem aí, é o caso do sujeito, do adjunto adnominal do sujeito, do predicativo do sujeito e do aposto do sujeito. Tá? Portanto, isso aqui continua no nominativo. Porque ele é um adjunto adnominal do sujeito, tal como o artigo é. Tá? Mesmo ele sendo aí a noção adjetivo, mesmo sendo adjetivo. A noção de adjetivo é enquanto morfologia. Enquanto sintaxe é adjunto adnominal. Tá? São dois ângulos de você ver o termo, a palavra. Tá? Quando ele está parado no dicionário, né, como diz o Drummond, né? Tem um poema do Drummond que diz assim, visita, que penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, né? As palavras estão mudas em seu estado de dicionário. Né? Quando a gente vai ao dicionário, a gente encontra a palavra lá estaticamente. Ela não está em relação com as outras. A gente está encontrando a palavra na sua definição morfológica. Né? E aí tem lá, sei lá, cantar, verbo, primeira conjugação, não sei o que, não sei o que. Tudo isso aí é morfologia. Agora, sintaxe é quando eu coloco uma palavra em relação com as outras. Tá? Isso aqui é um adjetivo jovem, morfologicamente falando, mas sintaticamente eu analiso ele na sua relação com as demais palavras da frase. Aí ele é um predicativo do sujeito. Tá? Por quê? Porque eu estou predicando a qualidade de jovem ao professor. Então, inclusive, a gente já viu isso nas aulas de lógica aqui, né? Você tem estrutura lógica, né? S é P, sujeito é predicado. Né? Então eu prediquei, quer dizer, eu atribuí uma qualidade ao sujeito. Atribuir a juventude ao professor. Tá? Bom, então, isso aqui é mais um adjunto adnominal. Né? Adjunto adnominal. Vamos analisar aqui só. É interessante. Adjunto adnominal. Então, para a gente recuperar essa noção da gramática, talvez nenhum professor tenha ensinado isso
dessa forma para a gente na escola. Ad, em latim, é junto. E junto é junto mesmo. Ad nominal, então é junto, junto, junto do nome. Mais junto, impossível. Tá? Então, isso aqui também é importante quando a gente precisar aprofundar as várias posições em que se pode dizer uma frase como essa em grego ou em latim. Tá? Mas não vou entrar nisso agora. Vamos ad é junto? Ad é uma preposição. Hã? Qual é a raiz do ad, por ele significar junto? É algo que está, né? Algo que adere é o quê? Né? Entendi. Tá? O adjunto adnominal é aquele que está junto do nome. Tá? Portanto, ele vai na onda do nome. Se o nome está no nominativo, né? O nome está no nominativo, a palavra, aí o tempo já está dizendo. O adjunto adnominal também está no nominativo. O belo vai também para o nominativo. Vou colocar agora um exemplo em grego, que por incrível que pareça, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Garanto. Porque essa foi uma... quando eu coloquei esse exemplo, inclusive, aqui na aula de sábado, né, o Tages disse, então quer dizer que nominativo é... Aí vocês vão ver. Vamos colocar essa frase em grego. Traduzindo aqui literalmente, tá? Kalos, tá dando pra ver? Tá. Sim. Isso. Essa luz, não sei, talvez se... Aí vai ficar muito escuro, né, se a gente apagar. Ela dá... No quadro, mas dá para enxergar. Enfim, se a transmissão estiver boa, dá para enxergar. Bom. Muito escuro. Mas não, acho que ficou melhor, talvez. Ficou bom. Para vocês está ruim? Não, tá bom. Tá bom. Melhorou. Melhorou para vocês? Para mim, pelo menos para mim, a questão luz me atrapalha. Atrapalha agora. É muito brilhante, vamos ficar assim. Então, pessoal, olha só. Kalos é um adjetivo em grego que significa belo, tá? E é curioso porque não só belo, mas também bom. É como o Iporã no Guarani, né? Nós que estamos aqui do lado do Paraguai. O Iporã significa bom, belo, bonito, enfim, né? Várias qualidades, né? Bem, né? Kalos é assim também. O oposto, o antônimo de Kalos é kakos, que significa feio, mas também mal, etc. Né? Um espírito mau é um espírito kakos, né? Topneuma kakos. Bom, didáscalos é o mestre, o professor, né? Daí onde vem a palavra didática. Este é o verbo ser conjugado. Deixa eu fazer maior. Né? Nenhuma dificuldade com o verbo ser na terceira pessoa, porque em latim é est, né? Aliás, em francês também, est, né? Neanias. Neanias, algo que é neo, é o quê? Novo, né? Neanias, jovem. Reparem. O exemplo de Neanias, até que... Vamos colocar aqui. Deixa eu trocar o exemplo aqui de propósito, só para vocês perceberem com mais clareza. E aí a gente entrar na nossa declinação. Sofos. Tá? Por questões didáticas, estou trocando o adjetivo aqui. Mas não importa. É só para que fique mais claro ainda para vocês. Sofos. Tá? Então, o belo professor é sábio. Correto? Sofos, que vem de Sofia, sabedoria. Tudo bem, pessoal? A segunda palavra, ela se inicia com que letra, Fred? Essa aqui? Não, desculpa, a terceira. É o delta. Ah, tá. Tá mal feito. Didásculos, tá? É o delta, tá? Vou fazer maiúsculo aqui para ficar mais... Tá? Bom, reparem. Rokalos, didáscalos, estisofos. O professor é sábio. O belo professor é sábio.
Olha, quando eu coloquei isso na lousa, né, no sábado, aí o Tages falou assim, então o nominativo é esse os, que está rimando aí na frase inteira. Eu disse, isso é uma boa parte da resposta. Já ajudou muito você ter percebido isso. Tá? Neste caso, sim. A resposta é sim. Por quê? Porque todas essas palavrinhas que terminam com os pertencem à segunda declinação. Então, eu repeti esse exemplo aqui, né? Troquei ali, porque aí, com a gente compreendendo a noção de caso, e caso nominativo, a gente compreende também a noção de declinação, que é o que eu quero que vocês entendam também. Tá bom? São duas noções conjugadas, são duas noções irmãs gêmeas, uma não anda sem a outra. Tá? A noção de caso, né? E a noção de declinação. Lembram que eu falei de flexão nominal, ou seja, quando a gente pega todas as palavras, as 10 classes gramaticais da língua, a gente pode agrupá-las de diversas formas. Ou a gente pega e observa 9 classes gramaticais de um lado e do outro lado o verbo, que é uma classe gramatical, né? Mas essas 9, que não são o verbo, elas são nomes. Então a gente estuda a morfologia nominal, que é a morfologia dessas 9 classes gramaticais. O artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, etc, etc. E aí, o verbo isolado, sozinho, por quê? Porque a morfologia dele é a morfologia verbal, é uma outra morfologia. Tá? Isso é uma forma da gente subdividir a morfologia. Morfologia nominal e morfologia verbal. Mas tem outra forma da gente subdividir. É a gente dividir entre palavras variáveis e as invariáveis. As variáveis são variáveis por quê? Porque elas se flexionam. Se flexionam segundo quais critérios? Gênero, número, grau, pessoa, e no caso do grego e do latim, do alemão e das línguas eslavas, etc., caso e declinação. Tá? Estou repetindo isso aqui, o conteúdo está na aula gravada, tá? É só para a gente relembrar. Né? Então, gênero, masculino, feminino, e no caso do grego, do latim, de outras línguas, o neutro. Né? Gênero, número, singular ou plural. Grau, comparativo, superlativo. Pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. No caso, são os pronomes, né? Que se flexionam em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Nem todas esses critérios de flexão se aplicam a todas as classes gramaticais. Né? O substantivo não se flexiona por pessoa, mas os pronomes sim. Então, isso aqui são apenas todos os critérios. Mas eles não se aplicam uniformemente a todas as classes. E, por fim, o caso e a declinação. Tá? Que são critérios de flexão nominal. Que é o que a gente está estudando agora. Tá? Tudo bem. Até aqui está claro? Sim. Está claro. Então, vamos lá. Vocês já anotaram esse exemplo aqui? Sim, sim. Bom. Vou apagar aqui porque eu só estou usando a parte do quadro, né? Então, pessoal, nós já sabemos o que é o caso nominativo em todas as suas posições, né? Todas as situações em que o caso nominativo pode aparecer para a gente. E nós já temos uma breve noção, que agora nós vamos entender de fato como é que é, a noção de declinação. A declinação, tá? Eu costumo comparar com a noção de conjugação nos verbos. Nós conjugamos os verbos, né? Conjugue o verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. E no futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Tudo bem. Significa o quê? Que o verbo se flexiona, segundo a sua própria critério de morfologia verbal. Aí se costuma organizar os verbos de uma língua. A língua portuguesa tem vários verbos, né? Centenas de verbos. Existe uma coisa chamada primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. E alguns acrescentam até a quarta conjugação. Quais são os verbos da primeira conjugação? Alguém lembra da escola?
Primeira conjugação. São os verbos terminados em AR. Cantar, amar, comprar, falar, e por aí vai. E os verbos da segunda conjugação? Os verbos terminados em ER. Né? Perder, sofrer, vender, e por aí vai. E os verbos da terceira conjugação? Os terminados em IR. Ir, vir, sentir, cair, e por aí vai. E ainda há quem considere, alguns gramáticos, a quarta conjugação, que seriam os verbos terminados em OR. Por, interpor, compor, sobrepor, enfim, repor, e por aí vai. Propor. Certo? Ora, nada mais é do que um critério de organizar as palavras segundo a sua terminação. Não é isso? Declinação é exatamente a mesma coisa. Só que no caso dos nomes e não dos verbos. Tá? Aí eu vou precisar que vocês peguem a apostila. Tá claro até aqui? Vamos colocar. Preciso que o pessoal de casa também pegue a apostila, né? Na página 3. Tá? Na página 3. Vamos direto aos substantivos. Né? O pessoal de casa aí tem a apostila, né? Se não tiver, peça a nossa equipe. Por e-mail. Deixa uma mensagem aqui que a gente manda para vocês, tá bom? Bom, todos aqui têm na turma, não? Você tem? A Eva também? Daniel tem? Eu acho que eu tenho no e-mail. Acho que você me enviou. Então, vou usando o quadro aqui. A palavra, por exemplo... Tá? Vamos lá? Vamos ler isso aqui? Que letra é essa? Fi. Iota. Lambda. Iota. Alfa. Tudo bem. Se lê? Filia. Perfeito. Essa outra palavra aqui. Aqui é um sigma. Então, feio, mas é um sigma. Aqui é um ômicron. Alfa. Desse? Sofia. Perfeito. Aqui? Y e eta. Lê-se? Sequer. Tudo bem? Agora vamos colocar aqui... Vamos lá? Pi, rho, ômicron, fi, eta, tal, eta, sigma. Perfeito. Lê-se? Profetas. Não tem problema cometer uma silabada, ou seja, errar a sílaba tônica, para a gente não é um problema, porque a gente quer ler as Sagradas Escrituras em grego, né? A gente não está preocupado aqui em viajar para entrar no túnel do tempo e viajar para a Grécia Antiga para a gente se comunicar. Tudo bem se a gente errar a sílaba tônica, não era um problema, tá? Mas é profetas, eu coloquei aqui o acento só para a gente saber que é profetas, tá? Que é o profeta, tá bom? Palavra que a gente já tinha colocado aqui. Está dando para enxergar. Vamos lá. Isso aqui é um V?
Não. É o Ni. Epsilon, Alfa, Ni, Iota, alfa, Sigma. Lê-se? Neanias. Neanias. Tá? Mais uma, vou botar aqui em cima. Vamos lá. Pi, ômicron, iota, eta, tal, beta, sigma. Perfeito. Vocês estão craques na decifração. Tá? Superamos já a segunda aula. Né? Vamos para frente. Estamos indo para frente aqui. Lê-se poietes. Tá? Opa. Que é o poeta. Tá? Poietes. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos botar mais dois exemplos. Chega, porque senão a gente por causa do quadro. Bom, o que há de comum nessas palavras? Aliás, vamos continuar aqui com a leitura, depois eu faço a pergunta. Vamos lá. Ômicron, Isso. alfa, ni, teta, rho, Ômega, pi, ômicron, sigma. Perfeito. Lê-se? Rho, Antropo. Que significa? homem. O homem. Né? O homem. Perfeito. Aqui temos Fi, Fi, Iota, Iota, Lambda, Ômicron, Sigma. Sigma. Filos. Filos. Que significa o amigo. Né? Lembra que filosofia é o amigo da sabedoria. Filósofo é o amigo da sabedoria. Né? Sofia é sabedoria. Filia é amizade. Pilos ou filos é um amigo. Tá? O alfa ficou horrível. Melhorou. R$1. Vamos lá. Fi, Alfa, Rho, teta, Epsilon, epsilon, ni, E ômicron, sigma. vocês estão craques. Lê-se? Partenos. Partenos. Isso. Que significa, alguém sabe? Lembra Partenos? Lembra o Partenon, lá em Atenas, que era o templo da Virgem. A Virgem. Aí tem uma curiosidade nisso aqui. O Evangelho de Lucas, né? Diz, Mateus também diz que, claramente, a Virgem Maria, né, Nossa Senhora, era virgem, né? José estava casado com uma virgem. E é interessante que, e aí ele cita a profecia de Isaías, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 9, se não estou enganado. Enfim, não lembro agora o capítulo, mas aí está em Isaías. No hebraico, no Antigo Testamento, tem escrito que uma moça conceberá. Muito embora também em hebraico, enfim, o significado moça compreendia, né, abrangia o sentido de virgem, né, que toda moça era virgem, como a gente chama de donzela hoje. Enfim, né? Mas na Septuaginta, na tradução grega, está explicitamente virgem, uma virgem conceberá. Né? E aí, esse é um detalhe, por exemplo, que está na tradução grega, e no hebraico, né, alguns exegetas sem fé dizem que era apenas moça, se você se apegar apenas ao hebraico. Né?
Mas o grego, a versão Septuaginta, não deixa dúvidas de que era uma virgem. E, como eu falei, acho que na primeira aula, a tradução do Antigo Testamento no grego, a Septuaginta, é tão inspirada para nós, cristãos, católicos, quanto a hebraica. Quanto São Paulo, quando ele escreve suas cartas, escreve e se refere ao Antigo Testamento em grego. Tá? Bom, só um detalhe. Fecha parênteses. Tá. Obrigado, já estão. Você tem a ver com parto, né, da palavra? Partenos? Não. Não tem nenhuma raiz. Tem não. Que eu saiba, A não. gente consegue comprar o Novo Testamento em hebraico? Sim, eu vou indicar para vocês aí. Ah, você vai indicar depois. Mas em hebraico ou em grego? Não, em grego. Em grego, sim. Eu acho que não sei se eu trouxe hoje. Você poderia levar, mas eu vou indicar, sim. Bom, continuando aqui. A tradução que mais se aproxima do original para nós hoje é a Bíblia de Jerusalém ou tem alguma outra tradução? Não, a Bíblia de Jerusalém é considerada a tradução mais técnica, né? Enfim, tem que ter cuidado com os comentários do nó de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que são meio modernistas. Sim. Mas é considerada uma boa tradução, sem dúvida. É a mais aproximada. Sim, uma boa tradução. Bom, aqui é o Mi. Y. Tal. Tal. Ro. Omicron. Ni. Lê-se? Metro. Metro. Mi. Metro. Enfim, metro. Tá? Que significa Medida. medida. Tá? Aliás, acabou de me ocorrer agora uma palavra também muito boa. Vamos ler direto? Ergon. Nossa, vocês estão rápidos, hein? Que significa? Alguma ideia? Ergometro. Boa. Significa trabalho, ergon, obra, tá? A bicicleta ergométrica, né? Não é uma bicicleta para você sair passeando por aí se divertindo, mas ela marca suas horas de trabalho em cima da bicicleta, né? Existe um ramo dentro da medicina que é a medicina do trabalho, né? A ergonometria, né? Teclados ergométricos, enfim. Né? Então tá aqui duas palavras do grego que estão na língua portuguesa, né? Ergon e metron. Né? Bom. Que horas são? Eita. Tem que correr. Vou parar por aqui com esses exemplos, porque senão a gente... Bom. Bom, pessoal, então olha aqui, ó. Reparem, vamos começar de baixo, tá? O que há de comum em todas essas palavras? Eu poderia, se eu tivesse mais tempo aqui, se não fosse já 9h45, eu poderia multiplicar os exemplos, mas seriam todos seguindo o mesmo padrão. Então, você já deve ter observado que o que há de comum nessas palavras, pelo menos dessa linha aqui? A terminação. Perfeito. Ômicron sigma. Perfeito. Tá? Todas pertencem, portanto, à segunda declinação. Segunda declinação é aquela cujas palavras, no nominativo, terminam em ômicron sigma. Sejam masculinas ou femininas. Por exemplo, partenos é a virgem. Repartenos, a virgem. É feminina, mas também termina com ômicron sigma. Roantropos, masculino. Também é ômicron sigma. E ainda temos as palavras neutras, que terminam com ômicron ni. Então, levemente diferente. Então, que daí fazem parte também da segunda declinação. Isso. Então, vamos colocar aqui. Segunda declinação. Tá? Dá para enxergar? Eita, não está muito bom, mas...
Dá para enxergar? Acho que dá, né? Bom, segunda declinação. Tá? Como a gente vê aqui, são as palavras, tanto masculinas quanto femininas, que terminam em ômicron-sigma. Eu dei o exemplo de antropos, que é masculina, ômicron-sigma. Pilos também, aqui no caso. Partenos é a virgem. Aí seria repartenos. Isso aqui é o artigo, tá? Eu queria já entrar no assunto dos artigos hoje, mas estou vendo que não vai dar tempo. Bom, não importa. Confie em mim, então, por enquanto, que todas as palavras masculinas e femininas da língua grega que terminam em ômicron-sigma são da segunda declinação. E no caso das neutras, ômicron-ni. Tá? Agora vamos para a nossa lista de cima. Filia, Sofia, Neanias, Poetés, Psique, Profetes. O que há de comum aqui? A sigma e o... Isso. Repara, exatamente. Ou seja, ou é alfa, ou alfa sigma, ou é eta, ou eta sigma. Tá? Então já vou dar aqui para vocês. Elas são femininas, as que não têm o sigma. Tá? Alfa ou eta. São femininas. Femininas. As masculinas são alfa sigma ou eta sigma. Tá? E as neutras, Fred? Alegria, alegria, alegria. Não tem neutro na primeira declinação. Tá? Um problema menos. Eu não vou botar X aqui, senão a pessoa vai entender que é um X. Não. Pronto. Não tem, tá? Não tem neutra na primeira declinação. As femininas terminam em alfa ou em eta. E as masculinas em alfa sigma ou eta sigma. Perfeito? Então, isso aqui é a primeira declinação. Vocês concordam comigo que vale a pena essa analogia que eu fiz com as conjugações dos verbos? Verbo de primeira conjugação, segunda conjugação, por quê? É baseado na terminação também, tá? Você não tinha falado disso. Não, né? Não. Tá? Fred, parou por aí? Não. Existe ainda uma terceira declinação, tá? Que não, a gente não vai estudar hoje, não está dando mais tempo. Mas é fácil a gente reconhecer como uma palavra da terceira declinação. Porque só existem 3 declinações em grego. Aliás, outra boa notícia, né? Porque em latim existem 5 declinações. Né? O grego facilita a nossa vida. Tá? Só existem 3. Quando não é nem da primeira nem da segunda, é da terceira. Ou seja, qualquer coisa, tá? Pode acontecer qualquer coisa na terceira declinação. Certo? Geralmente são palavras terminadas em consoantes. Acho que 90% dos casos preciso confirmar, mas que eu me lembro assim de cabeça, agora não cheguei a botar isso aqui na apostila. Mas terminada em consoante. Tá? E no caso das neutras, não é o único exemplo, mas palavras terminadas em mi alfa. Por exemplo, pneuma, que significa espírito, matema, que significa aula, lição, onoma, que significa nome, tá? Essas palavras são neutras da terceira declinação. Mas tem mais, tá? Bom, faltam 9 minutos para a gente acabar. Vou ter que ir. Então, vou aproveitar, vou introduzir um assunto que é muito importante aqui. Mas está dentro aqui. É um assunto novo. Vou apagar, tá, pessoal? Porque eu tenho um pouco de espaço para quadro. É o seguinte. Reparem na apostila da aula anterior que lá eu já coloquei a questão dos adjetivos triformes. E eu vou recuperar essa noção aqui, na aula de hoje. O que é isso? Ora, como vocês sabem, no grego existem 3 gêneros, não é isso? Masculino, feminino e neutro. Logo, todo adjetivo em grego tem 3 formas. 3 gêneros, correto? Então, por isso é triforme.
Se eu pego, por exemplo, o Calos, que a gente já conhece, o nosso velho amigo, alguém lembra do início da aula? O que ele significa? Belo, perfeito. Tá? Calos. Ele vai ter que ter uma forma feminina e uma forma neutra. Certo? Sim. Então é Calos, Calé, Calono. Certo? Masculino, feminino e neutro. Tá? Sofos. Sofos. Alguém chuta? Sofé. Alguém chuta? Sofono. Tá? Facinho, né? Sim. E o oposto de Calos, que é Cacos, eu falei pra vocês, né? Sim. Feio, né? Ou mal. Cacos. Alguém chuta? Caqué. Cacono. Agatos significa nobre ou bom. Tá? Agatos. Agaté. Nem vou colocar. Agatono. Isso são já adjetivos triformes. Só que pode acontecer uma coisa. O exemplo que eu coloquei aqui. Pequeno. Né? Micros. Tá? Micros. Que é daí micro, computador, enfim. Micro é microeconomia. Micro é pequeno, correto? Micros. O neutro é micron. Tá? E o feminino, pessoal? Aí aconteceu um pequeno acidente. O feminino é micra. Muda. Por quê? Por causa desse ro aqui. Tá? Aí se chama, em grego, as gramáticas já facilitaram, diz assim, a regra do rei. Quando acontecer que a letra anterior for ro, ou epsilon, ou iota, acontece isso aqui. O alfa entra de gaiato no lugar do eta. Tá? Regra do rei, porque é ro, epsilon e iota. Tá? Quebrou o nosso padrão levemente aqui. Mas não é nenhuma grande tragédia. Por quê? Reparem. Em todos os casos que nós estamos vendo aqui, o masculino está em que declinação? Segunda, Calos. Calé está em que declinação? Primeira. E Calono? Na segunda. Sofos, aqui a mesma coisa, né? Sofos, sofé, sofono. Masculino na segunda, feminino na primeira, neutro na segunda. Cacos, mesma coisa, tal. Aqui, micros na segunda. Micra na primeira também. Não mudou de declinação. Entendeu? Continua. E o micron também segue, tá? Então nós temos os adjetivos. Mesmo quando aconteceu esse pequeno acidente doméstico aqui, em que o alfa entrou de gaiato no lugar do eta, por causa do ro, né? Poderia ser no caso do iota também, o adjetivo, por exemplo, justo, é dikaios. Dikaios, dikaia. Não dikaia. O grego achava feio esse iota com eta. Então, só por isso. E dikaion. Tá? Mesmo quando acontece esse pequeno acidente doméstico, em que o alfa entra de gaiato no lugar do eta por causa dessas três letrinhas, nessas três situações, essas três letrinhas antes dele, tá? No caso de micra, por exemplo, né? Você tem um ro antes da última, na penúltima. Então aí entra o alfa. Assim, o eta brigou com essas três letrinhas, tá? O alfa não, o alfa está em paz com elas. Então o alfa diz, não, deixa que eu assumo. Então, você não se dá bem com elas e tudo, deixa que eu vou lá. Tá? Mesmo quando isso acontece, pessoal, não mudou o nosso padrão de declinações, porque tanto o alfa como o eta estão na primeira declinação. Então as femininas, os adjetivos femininos estão sempre na primeira declinação. Os adjetivos masculinos sempre na segunda e os neutros também sempre na segunda. Correto? Tranquilo, né? Aí olha o que vai acontecer.
pessoal, vou ter que apagar. Pelo menos uma parte. Então, os artigos. Aí, nos últimos minutos finais aqui, na reta final, vou colocar os artigos. Os artigos, em grego, o, a, os, as, né? O artigo masculino, artigo definido, falei para vocês na aula anterior, não sei se está retrasada, que não existe artigo indefinido em grego. Né? O indefinido em grego se expressa com a total ausência de artigo. Né? Então, os artigos em grego são os artigos definidos, o e a. E no caso do grego, o ou a. Né? Depende, né? Então, é ro, tá? Portanto, ro antropos, ro didáscalos, tá? O homem, o mestre, tá? O artigo feminino é ré. Ré partenos, a virgem. Ré, sei lá, psique, a alma. Certo? Ré gyné, a mulher. Ré. Ré, tá? E o neutro é to. Todendron, a árvore. Toonoma, o nome. Topneuma, o espírito. Correto? Pessoal, alguém chuta para mim? Em que declinação estariam esses artigos? O ro, você chutaria que ela estaria em qual declinação? Na segunda. Tá? Por quê? Porque o tema da segunda é o ômicron. O que faz a segunda não é o ômicron sigma. Porque o nêutron tem um ni. O padrão que se repete aqui é o ômicron. É por isso que é chamado de vogal temática. Ele é o tema. Ele é o tema da segunda declinação. Tá? É ele que permanece até o fim. Ó. Mesmo quando o sigma cai fora, ele segura as pontas aqui da segunda declinação. Tá? Bom, o ré, que é está na primeira. Segue o mesmo padrão dos adjetivos. E o to? O to também está na segunda. Os artigos, portanto, seguem o mesmo padrão dos adjetivos. Você tem o masculino na segunda, o feminino na primeira e o neutro na segunda, junto com o masculino. Tá? O neutro a gente vai ver em grego, ele é muito imitão. Ele segue muito o masculino. Tá? E aí vai uma dica para vocês. Por que isso acontece? Aconteceu nos adjetivos, está acontecendo nos artigos também. É porque é o seguinte, basicamente em grego, a primeira declinação é a declinação da maioria das palavras. São todas, tá? Mas a maioria das palavras são femininas. Existem palavras masculinas na primeira declinação. Tanto que está aqui, alfa sigma ou eta sigma. Mas quem preside, digamos assim, a primeira declinação, são as femininas. Elas são mais abundantes, tá? Não vamos dizer a maioria, mas mais abundantes. Já na segunda declinação é o inverso. Quem preside, as mais abundantes são as masculinas. Tá? E as neutras. Existem palavras femininas de segunda declinação, como rodos, o caminho. Né? É uma palavra que poderíamos traduzir por a vereda, a senda. Né? Mas seja como for, a gente traduz geralmente por caminho. Né? Vereda e senda são palavras menos recorrentes no português. Né? Ficaria estranho. Jesus diz assim, ego eimi, rodos, kai aletheia, kai zoé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ficaria estranho dizer eu sou a vereda, a verdade e a vida. Então eu sou o caminho. Mas acontece isso, tá? Por isso que já viu um alemão falando português, né? Meu carro está quebrado, não sei o quê. Troca o gênero das palavras, porque acontece essas palavras que não têm sexo, né? Como as coisas podem mudar de gênero, né? É diferente de um homem e mulher. Um homem e mulher não muda de gênero, não muda de sexo, nem de gênero. Mas as coisas podem mudar no gênero, na língua. E daí que o pessoal faz a confusão é por causa da questão linguística. A confusão é de propósito por causa da questão de que uma língua em outra pode ter uma diferença de gênero entre coisas. Né? Os seres humanos não são coisas. Né? Aí que tá. Percebendo no inglês, né? Isso é uma reificação do ser humano. Você transforma o ser humano numa coisa. Né? Bom, mesma coisa no inglês, né? O it, he, she, it. O it é para coisas. Bom. Não, passei 2 minutos. Também comecei 2 minutos atrasado. Eu acho que, assim, teria muito mais coisa pra gente falar. Certo? Só que... ainda tem aqui 40 segundos. Obrigado. Teria muito mais coisa pra gente falar, só que eu acho
que é melhor a gente se concentrar no essencial, porque é 1 hora de aula. E eu vi que não dá, a não ser que a gente faça assim, 2 horas de aula, aí dá para eu seguir a apostila tintim por tintim, entendeu? Mas aqui no sábado, por exemplo, eu vi que em 1 hora não dá. Então, hoje eu achei que ficou até mais... Olha aí, o Padre Moésio colocou aqui, ó, Isaías 7,14. Muito obrigado, Padre Moésio. Obrigado aí pelo adendo. Bom, me concentrei no essencial, tem mais coisa para falar, mas aí eu deixo para a aula que vem, tá? Tinha alguma coisa... Ah, sim. Pessoal, é muito importante que o curso inteiro, mas sobretudo essa primeira parte de decifração, se faça no caderno com lápis e papel, tá? Não no computador. Por quê? Porque esse exercício manual é muito importante para a gente pegar o desenho das letras. A gente tem mania hoje em dia de estudar com computador, eu também tenho esse vício. Mas a gente tem que voltar a ser criança aqui, voltar para a escola e fazer à mão, porque é um outro alfabeto. Aí uma outra dica que eu dou também, que eu acho que ajuda muito nessa questão de estudar a língua estrangeira, é quando a gente está, por exemplo, se vocês vão praticar isso aqui em casa, né? Cacos, caqué, cacono. Vocês pronunciarem em voz alta. Essa questão auditiva também ajuda muito. Você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você está escrevendo e você está ouvindo a língua, né? Até isso aqui lá na frente você vai lembrar a musicalidade da língua. Cacos, caqué, cacono, nesse padrão. Micros, micrá, microno, né? Isso, para quando a gente entrar no genitivo, no dativo, a gente vai explorar muito isso. Essa questão de falar a língua, pronunciar em voz alta é muito importante, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não deu tempo, tá vendo? Fica para a próxima aula, é o jeito. Eu queria colocar aqui no quadro para vocês copiarem o Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eu coloquei aqui no sábado, para que vocês, a princípio, decorem. Não tem problema, a gente fica para a próxima aula. Eu vou fazer aqui, vamos fazer uma Ave Maria e encerrar com o nome do Pai em grego. Na próxima aula vocês já vão aprender o nome do Pai em grego, tá bom? Que pena que não deu tempo hoje, mas é assim mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caire Maria, que caritomene, ho Kyrios metassu, eu logemene su, endiunaixin, caio logemenos, ho carpos, tescoi Iesu, ho Jesus. Hagia Maria, Theotoke, presbio hyper hemon ton hamartolon, nun caien terrora tutanato hemon, esto onoma tu patros, cai tu huiu, cai tu hagio, pneumatos. Amém. Então, obrigado, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima terça-feira, nesta mesma hora, neste mesmo bate-canal, neste mesmo horário e nesta mesma página do Centro Hugo de São Vito. Tá bom? Um abraço. Às 9 horas da noite, terça-feira que vem. Tchau, tchau.